Eu comecei a andar de skate na década de 70, final dos anos 70, e naquela época eu via que tinha alguns skates, tipo Dogtown, enfim, e que tinha os desenhos embaixo dos shapes. E foi aí que eu me interessei por fazer alguma coisa assim. O skate não tinha muito visual, assim, não tinha um apelo gráfico. E aí foi passando o tempo e foi uma forma de expressar. Cada atleta queria ter uma coisa personalizada. E muitos deles não sabiam desenhar na época, enfim, e queriam um trabalho bem feito e tal. E foi aí que eu entrei nessa brecha, vamos dizer assim, que foi na década de 80 aqui no Brasil. Então fui um dos pioneiros a fazer esse tipo de trabalho. E hoje, agora atualmente, a galera que cultua esse tipo de vamos supor, suporte, né, para arte, que hoje é um suporte, o shape de skate é um suporte. Eles têm como referência algumas das coisas que eu fiz na década de 80. Arte na rua, arte no skate, hip hop. Hoje está tudo integrado, vamos dizer assim. É arte de rua, vamos dizer assim. É uma coisa, uma forma de expressar, entendeu? As pessoas hoje têm a necessidade de se expressar. E os esportes e a cultura de rua estão muito interligados. Segundo relatos, o skate chegou ao Brasil, né, no final da década de 60, né, trazido por filhos do pessoal da embaixada norte-americana, né, lá no Rio de Janeiro. Já na década de 70, o skate ele toma mais força, né, aqui no Brasil e fica polarizado principalmente no eixo Rio-São Paulo. E nesse período, já mais no final da década de 70, por volta de 77, surge a primeira revista de skate do Brasil chamada Skater, né, uma tradução literal, né, para o nosso português. E essa revista teve somente 2 edições, mas de certa forma ela apresentou um pouco daquele cenário. E logo em seguida, no outro ano, surge a Brasil Skate, já com 3 edições, que tentava divulgar esse novo esporte, né, apresentar como eram feitas as manobras, como construir rampas, os talentos da época, entre outras coisas, né? A década de 70 ela foi bem interessante porque os skatistas aqui do Brasil, particularmente, eles eram influenciados, né, pelo skate norte-americano. Eles viam em revistas como a Skateboarder, entre outras, né, e tentavam reproduzir aqui, dando o skate gringo, mas com as nossas particularidades da nossa própria cultura. Então o skate sempre foi uma influência da Califórnia para o mundo. Com a entrada da internet e dessa capacidade de acesso à comunicação de outros países, o skate nos outros lugares, Europa, Ásia e no Brasil com muita força, teve uma aceitação e uma valorização muito grande pelos formadores de opinião no mundo inteiro. Então você conseguia mostrar o que era o skate brasileiro, porque não era mais uma comunicação que vinha da Califórnia para o mundo, mas sim do mundo para o mundo. Então essa história da internet e da globalização permitiu uma comunicação maior e uma evolução maior dentro de outros países. Você vê o europeu não é mais influenciado pelo americano. Ele cria um estilo próprio, um skate próprio, uma comunicação própria, ideias próprias, até que constrói um skate com sua identidade. O Brasil muito forte, porque o Brasil não só tem a comunicação, mas tem a indústria. Então aqui no Brasil se fabrica shape, fabrica eixo, fabrica roda. É o único país no mundo que fabrica todos os equipamentos de skate. Então você pode ter um skate inteiro brasileiro, coisa que você não consegue ter em outros países. Então o Brasil ele não só tem a vontade de se comunicar, mas ele tem sua identidade mesmo, porque sua identidade é construída até no material que se usa. Então hoje você tem o americano aceitando que existem grandes skatistas no mundo todo, na Europa, no Brasil, na Ásia. Nós podemos ver que até no Iraque, já com essas tropas norte-americanas, lá tentaram construir uma mini ramp no Palácio de Saddam, né? Ou então na tribo africana, uma marca de skate construiu uma mini rampa lá para os nativos aprenderem a andar, entendeu? Então até mesmo nesse tipo de sociedades tradicionais, né, essa globalização ela rompe a fronteira, né? Seja a fronteira física, a fronteira da comunicação. Então hoje existe uma comunicação mundial do skate e não mais o que foi durante 30 anos,
que é a história contada através da Califórnia para o mundo. Então, isso é um novo cenário que o skate vive. Um fato importante é a conquista do Lincoln Eder em 1989, no campeonato na Alemanha, no qual ele, com apenas 14 anos de idade, mais ou menos na época, conseguiu a 4ª colocação, né? Então, a partir daí, né, as portas foram se abrindo posteriormente, principalmente no skate vertical. E na década de 90 surgem outras revistas, como a VS, a própria Trip Skate, que surgiu em 91, alguns anos depois surgiu a 100% Skate, né? E embora a crise que nós passamos no começo dos anos 90, em função da era Collor, o skate renasceu novamente, alguns anos após, né? A ideia de criar 100% foi justamente numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos e vi como a mídia especializada, principalmente revista, era forte lá e era uma das bases para o skate estar crescendo naquele meio da década de 90. Então eu voltei para o Brasil e em 95 começamos o projeto de fazer a revista 100% Skate, que era uma revista que era para conversa do skatista pro skatista, né? Aquela coisa, o nicho precisa mostrar e comunicar e ter uma mídia legal. E hoje a gente faz muito mais uma revista de skatista para todo mundo do que de skatista para skatista. O mercado brasileiro de marcas e peças de skate mudou também muito nessa nova era, se não só na era de importação aberta brasileira, é bem diferente das primeiras décadas do skate, mas também com a globalização da facilidade de comunicação das grandes marcas internacionais no mundo todo. Então, o Brasil, que era formado bastante por marcas brasileiras, autênticas, hoje ela tem um mercado misturado entre marcas americanas que estão fazendo operação no Brasil e as marcas brasileiras que continuam defendendo a identidade e tendo aqui no Brasil. Mas o grande lance é que todas as marcas elas estão um pouquinho internacionalizadas, porque assim como o americano consegue se comunicar com o Brasil também consegue se comunicar com todos os países. E hoje a gente vê marcas brasileiras como, por exemplo, a Creio, que é um fabricante de eixo brasileiro, que exporta para a Europa, bastante para a Espanha e é bem forte no Canadá. Então é uma marca brasileira que conseguiu entrar num mercado muito difícil, muito disputado, que é o mercado dos eixos americanos. O skatista que vive bem do skate é aquele que vai além do campeonato, né? Hoje a gente pode dizer que é um momento também que existe o maior número de skatistas que vivem do esporte, a média salarial do skatista aumentou bastante, mas isso foi muito reflexo do mercado que ampliou. Hoje se vende muito mais peças e roupas ligadas a skate, e isso traz uma possibilidade de investimento para o skatista. E hoje o skatista valorizado, hoje, que tem uma melhor remuneração, é aquele que não é só o do campeonato, é aquele que faz uma boa foto, se veste bem, consegue circular em outros meios, é ligado à música, à arte, é um skatista um pouco mais, com mais do que só andar de skate, né? Porque aí ele reflete um pouco mais do que o skate é hoje. O skate é mais do que só andar de skate. O que é skate pra mim? Skate pra mim é minha vida, minha forma de expressar. É um estilo de vida, é um lifestyle. É minha liberdade. Não basta você andar de skate, mas sim ser skatista.